Olá, pessoal. Aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e este é o segundo vídeo comentando as questões do PET de Matemática, volume 3 do 8º ano e se refere à segunda semana do PET. Como eu pedi aos meus alunos que deixassem as atividades da página 22 para a segunda semana, comentarei sobre elas neste vídeo. Continuando a analisar a imagem que está na página 22, vamos para a alternativa E. Qual a medida do ângulo DAH? Vamos indicá-lo aqui na figura e vamos colocar na imagem maior. Indicando o ângulo DAH, observamos que ele é um ângulo oposto pelo vértice com o ângulo BAC. E isso nos ajudará por quê? Porque os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Então, se nós sabemos a medida do ângulo BAC, automaticamente sabemos a medida do ângulo DAH. Então, fica aí a dica. Alternativa F. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. O que é congruente? Mesma medida. A pergunta é, qual é a medida do ângulo ADE? Vamos localizá-lo primeiro na figura. Aqui na imagem maior, podemos observar o ângulo BAC, que está indicado, e ele é um ângulo correspondente ao ângulo ADE. Então, nós podemos transportar o ângulo BAC para o ângulo ADE, demonstrando que eles são congruentes. Da mesma forma, como nós sabemos o valor do ângulo BAC, automaticamente encontramos o valor do ângulo ADE. Alternativa G. Qual é a medida do ângulo FDG? Vamos indicá-lo. Aumentando a imagem, vamos indicar o ângulo que nós encontramos na alternativa F, que é o ângulo ADE. E indicando o ângulo FDG, podemos observar que estes ângulos são opostos pelo vértice. Logo, como você encontrou o valor do ângulo ADE na alternativa F, automaticamente você encontrará o valor do ângulo FDG, porque eles possuem a mesma medida. Alternativa H. Qual é a medida do ângulo FDE? Olhando na imagem maior, podemos observar o ângulo FDE. E ao lado dele, nós temos o ângulo ADE, que nós encontramos a medida na letra F. E nós observamos o quê? Que estes dois ângulos são suplementares. Se juntarmos o ângulo ADE com o ângulo FDE, teremos um total de 180 graus. Logo, basta subtrair de 180 graus o ângulo ADE e assim encontraremos o ângulo FDE. Alternativa I. Ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares. Lembrando que ângulos suplementares são aqueles que, somados, resultam em 180 graus. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Vamos indicá-los aqui. CAD e ADE. A questão nos diz que eles são suplementares. Então, se juntarmos estes dois ângulos, vai formar um ângulo de meia volta. E o que essa questão pede? Simplesmente a soma de suas medidas, que está praticamente respondida no enunciado da questão, tá? Se você lembrar qual a medida de um ângulo de meia volta, fica bem facinho. Alternativa J. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Vamos indicá-los aqui. Então, nós temos o ângulo BAH e o ângulo GDF. Sabemos que ângulos colaterais são suplementares, ou seja, se juntarmos o ângulo BAH
com o ângulo GDF, obteremos um ângulo de meia volta. E a pergunta é: qual é a soma de suas medidas? Outra questão bem fácil. E por último, a alternativa K. Esta não se trata de ângulos e sim de segmentos. Ela diz: os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Para responder de uma forma mais clara, vamos ver o texto que está no PET. Ele diz: dois segmentos são congruentes se ambos tiverem a mesma medida. Não é o caso dos segmentos DF e DA, pois a própria questão já nos diz que eles não são congruentes. Dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo em comum e não possuem nenhum ponto interior comum. Para explicar o porquê que eles são consecutivos, você pode utilizar o texto do PET, desde que você indique que ponto em comum é este que esses segmentos têm. Dois segmentos são colineares quando admitem a mesma reta suporte. Para responder, você pode utilizar esse texto, desde que você também indique qual é a reta suporte que contém estes dois segmentos. Questão 4. Nas figuras abaixo, R é paralela a S. Então, significa que nós podemos usar a relação de transposição de ângulos. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Então, a primeira imagem que nós temos que encontrar o valor do ângulo x e do ângulo 2x. Como podemos relacioná-los? Se transportarmos o ângulo x da reta R para a reta S, podemos observar que juntos o ângulo x com o ângulo 2x são suplementares. Logo, utilizando a ideia de que a soma deles é igual a aquele valor que você já sabe, basta você montar a equação, resolver a equação e depois classificar o ângulo x e o ângulo 2x como agudo ou obtuso, tá? Então, só relembrando, ângulos suplementares possuem soma igual a 180, então x mais 2x seria igual a 180 graus. Aí você resolve a equação do primeiro grau, encontra os valores dos ângulos e classifica eles em agudo ou obtuso. Segunda imagem. Para resolver essa questão, vamos prolongar a reta V até a reta R. Dessa forma, poderemos transportar o ângulo de 130 graus da reta S para a reta R. E observamos que fica faltando um pedacinho de ângulo aqui entre o ângulo de 130 e a reta V. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir esse valor que está indicado na figura pelo ângulo vermelho. Nós temos aqui um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Se nós pegarmos o ângulo de 180 graus e subtrairmos o de 130 que levamos, encontramos este ângulo em vermelho. E para que ele vai nos servir? Se você observar, em frente ao ângulo vermelho, nós temos um outro ângulo de 90 graus. E acima, nós temos o ângulo X, que é quem nós precisamos encontrar, formando assim um triângulo. Vou trazer essa figura aqui para vocês. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Sempre é 180 graus. Então, se nós pegarmos o ângulo de 90 graus com mais o ângulo vermelho que encontramos antes, mais o ângulo X, resulta em 180 graus. Para encontrar o X, isolando ele, vai ser igual a 180 graus menos 90 graus menos o ângulo vermelho. Dessa forma, você encontra o valor de x e lembre-se de classificá-lo em agudo ou obtuso. E o ângulo de 130 graus também deve ser classificado. A última alternativa da questão 4 pede para encontrarmos os valores de x e de y nas questões. Para começar, vou explicar para vocês uma maneira de encontrar. Existem outras, mas eu vou limitar esse vídeo a um tipo de resolução. Vamos relacionar o ângulo Y ao ângulo de 120 graus. Por quê? Podemos transportar o ângulo de 120 graus da reta S para a reta R. Observamos que, dessa forma, o ângulo Y vai ser oposto pelo vértice com o ângulo de 120 graus. Logo, eles possuem a mesma medida. E para encontrar o ângulo X, o que nós podemos utilizar? Já sabemos o valor do ângulo Y.
E relacionando ele com x, podemos observar que eles juntos formam um ângulo de 180 graus. Logo, utilizando essa relação, isolando o valor do x e utilizando o valor do y, conseguimos encontrar o seu valor. Vocês podem utilizar outra maneira de resolver, tá? Essa aqui é só uma delas. Questão 5. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 4x menos 10 graus e 6x menos 40 graus, determine. Alternativa A, o valor de x. Quando temos dois ângulos que são opostos pelo vértice, podemos utilizar a propriedade de que eles possuem a mesma medida. Podemos igualar a expressão de cada um dos ângulos, formando uma equação do primeiro grau. Alternativa B, a medida desses dois ângulos. Bom, após resolver a equação na letra A, você deve substituir o valor de x nas duas equações, resolvendo ambas para verificar se vão encontrar o mesmo valor. Se você encontrar valores diferentes nas duas expressões, você deve voltar na letra A e resolvê-la novamente, porque precisa dar o mesmo valor, lembrando que eles são ângulos opostos pelo vértice. E alternativa C, qual a medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x? Bom, nós já aprendemos como calcular o ângulo complementar. Basta fazer 90 menos o valor do ângulo x. Agora nós entramos definitivamente na segunda semana do PET 3. E a primeira questão que aparece está enumerada como número 6. Vamos lá. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se o seu raio mede 2,5 metros? Bom, na figura nós temos uma circunferência e o centro é o ponto A. O que vem a ser o raio? O raio é um segmento de reta que ligamos o centro à borda da circunferência. Esse segmento é o raio. Na circunferência, nós podemos construir o raio para ambos os lados, formando assim o diâmetro. Como nós podemos observar, na circunferência temos dois raios, logo, o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio. Como na questão pede o diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 2,5 metros, basta você multiplicar o raio por 2. Questão 7. A questão 7 pede para que seja feito um desenho e eu vou organizá-la explicando parte por parte para ajudar vocês. Primeira parte, desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Você pode utilizar qualquer objeto na sua casa para construir se você não tiver um compasso. Você pode usar um copo, a tampa de algum pote, desde que seja circular. Então, desenhou a circunferência, você pode marcar o raio, né? Sem necessariamente a medida, você pode fazer o segmento do raio e marcar o centro com a letra O. Depois, você deve construir um ângulo de 120 graus dentro da circunferência, utilizando o centro como vértice do ângulo. E aí a questão diz que o ponto O vai ser o vértice e os pontos P e Q, que vão ser as extremidades do ângulo, devem estar sobre a circunferência. Você pode utilizar um transferidor para construir esse ângulo. O seu desenho deve ser semelhante a este. Depois, você deve construir a bissetriz do ângulo POQ e escrever a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados do ângulo. O que significa a bissetriz? A bissetriz ela é uma semirreta que vai dividir o ângulo na metade. Logo, vai formar dois novos ângulos congruentes. Se ela divide na metade e nós temos um ângulo de 120, então a medida dos ângulos formados pela bissetriz será de 120 dividido por 2. E aí vocês indicam esses valores no desenho. Depois, você deve traçar o segmento de reta PQ. O que é isso? Na circunferência, você deve ligar com a régua os pontos P e Q. Depois, você deve indicar o ponto médio deste segmento. E como fazer isso? Bom, lembrando que nós temos os pontos P e Q e o segmento de reta. E também tem o desenho da bissetriz passando por eles. A propriedade diz que ela vai dividir não só o ângulo na metade, mas também o segmento PQ. Então, basta você indicar o ponto médio. Bom, pessoal, aqui termina a segunda semana do PET 2. Espero ter ajudado vocês
neste vídeo. Um abraço e tchau, tchau.